Depois de 9 de novembro, nada será como antes. E não estamos falando de política, economia ou eventos externos. Nesta data específica, um portal energético se abre pela primeira vez em 26 mil anos. E a versão de você que atravessar esse portal não será a mesma que entrou. Astrofísicos, físicos quânticos e civilizações ancestrais convergem em um único ponto. Esse é o momento em que a humanidade divide sua linha temporal em duas realidades completamente distintas. A pergunta que determina seu destino não é se você acredita ou não, mas se você estará preparado quando a separação começar. O astrofísico Gregg Braden, que trabalhou por anos na NASA e nos sistemas de defesa dos Estados Unidos, demonstrou através de medições precisas do campo magnético terrestre que o planeta está atravessando uma inversão de polaridade que ocorre apenas uma vez a cada 26 mil anos. Seus estudos, publicados entre 2005 e 2023, revelam que o campo magnético da Terra atingiu seu ponto mais baixo já registrado na história moderna, caindo mais de 15% apenas nas últimas 2 décadas. Quando o campo magnético atinge esse limiar crítico, a consciência humana passa por uma reestruturação profunda. Não é uma mudança gradual. É uma virada de chave instantânea que separa 2 linhas temporais evolutivas. E segundo os cálculos precisos baseados nos ciclos de precessão dos equinócios e no alinhamento com o centro galáctico, esse ponto de virada acontece em 9 de novembro de 2025. Aquela sensação de que o tempo está acelerando e os dias passam cada vez mais rápido acontece porque você está literalmente entrando em uma frequência temporal diferente. A exaustão inexplicável que te derruba mesmo sem esforço físico surge porque seu corpo está lutando para se ajustar a um campo eletromagnético completamente novo. Os sonhos extremamente vívidos, que te deixam confuso ao acordar, ocorrem porque durante o sono, você já está acessando a nova realidade antes que sua consciência desperta consiga processar. Aquele impulso súbito de cortar relacionamentos de anos, mudar de carreira ou se afastar de tudo que era familiar, vem do seu eu futuro já operando na nova linha temporal, tentando desesperadamente te puxar para o caminho certo antes que seja tarde demais. As pessoas ao seu redor, que de repente parecem completamente diferentes, como se tivessem virado estranhos da noite para o dia, na verdade escolheram inconscientemente uma linha temporal oposta à sua. A pergunta perturbadora é: quantos sinais você já ignorou achando que era apenas estresse, cansaço ou coincidência, quando na verdade era seu sistema energético gritando que a mudança já começou? Em 1991, Gregg Braden estava analisando dados de satélites militares quando identificou um padrão anômalo nas leituras do campo magnético terrestre. O que a ciência tradicional considerava variações normais revelou, sob análise detalhada, uma progressão matemática precisa em direção a um ponto de colapso e reconstrução. Entre 1991 e 2008, ele cruzou esses dados com os registros de núcleos de gelo da Groenlândia, que preservam a memória magnética dos últimos 100 mil anos. A correlação foi irrefutável. Cada vez que o campo magnético atingia esse limiar crítico específico, medido em 0,5 Gauss, civilizações inteiras passavam por transformações radicais instantâneas. O mais impressionante: os maias, os egípcios e civilizações ainda mais antigas haviam documentado essas janelas com precisão astronômica. O campo magnético da Terra funciona como uma membrana que separa diferentes frequências de realidade. Quando está forte e estável, apenas uma faixa estreita de possibilidades pode se manifestar na realidade física. Mas quando o campo enfraquece até o ponto crítico,
exatamente onde estamos agora. As barreiras entre realidades paralelas se tornam permeáveis. Isso não é metafísica abstrata. O Instituto HeartMath documentou que o campo eletromagnético do coração humano interage diretamente com o campo magnético terrestre. Quando o campo planetário muda de polaridade, todos os campos individuais são forçados a se realinhar. Aqueles que resistem ao realinhamento experimentam o colapso. Aqueles que fluem com ele atravessam para uma realidade expandida. O processo acontece através do que os físicos quânticos chamam de bifurcação de timeline, em um ponto específico de instabilidade do sistema, que os cálculos posicionam precisamente em 9 de novembro, quando Plutão em Aquário forma um aspecto exato com Júpiter e o Sol está em quadratura perfeita com Saturno. A linha temporal coletiva se divide, não gradualmente, instantaneamente, traduzindo para a experiência diária. Depois de 9 de novembro, você vai começar a perceber que as pessoas ao seu redor literalmente não estão vivendo a mesma realidade que você. Conversas que antes faziam sentido, de repente, se tornam completamente desconectadas. Valores que todos compartilhavam se fragmentam em opostos irreconciliáveis. Não é polarização social. É separação literal de frequências de consciência, operando em realidades paralelas que ocupam o mesmo espaço físico, mas não a mesma dimensão de experiência. Nikola Tesla documentou em seus diários privados, publicados apenas décadas após sua morte, que em março de 1895, ele atravessou espontaneamente para o que chamou de frequência superior de percepção. Durante 3 semanas, ele relatou ver máquinas funcionando em sua mente com clareza absoluta, compreender princípios de energia livre que a física convencional ainda não alcançou e receber informações sobre eventos futuros com precisão perturbadora. Tesla descreveu o mecanismo. Quando o campo eletromagnético cerebral sincroniza com uma frequência planetária específica, a consciência expande instantaneamente para acessar o que ele chamou de matriz de todas as possibilidades. O Dr. Bruce Greyson, professor de psiquiatria na Universidade de Virgínia, documentou mais de 2.000 casos de experiências de quase morte ao longo de 40 anos de pesquisa. Entre 2019 e 2023, ele identificou uma mudança radical no padrão. As pessoas que retornavam não relatavam apenas visões individuais. Elas descreviam encontrar versões futuras da humanidade, vivendo em 2 realidades completamente diferentes e opostas. Uma caracterizada por colapso, escassez e controle. Outra por expansão, abundância e liberdade criativa. O mais perturbador: todas essas experiências incluíam uma data limite de escolha. E a data mencionada com mais frequência, independente da cultura ou localização do paciente, caía consistentemente entre novembro de 2025 e março de 2026. Lynn McTaggart, jornalista científica e autora de O Campo, coordenou entre 2008 e 2024 o que ela chama de maiores experimentos de intenção da história. Grupos de milhares de pessoas ao redor do mundo focavam simultaneamente a intenção em objetivos específicos. Cura de pacientes, redução de violência em regiões específicas, crescimento acelerado de plantas. Os resultados eram documentados com controles científicos rigorosos. Até 2020, a taxa de sucesso desses experimentos era de aproximadamente 35%. Entre 2021 e 2024, a taxa subiu para 67%. Em experimentos realizados apenas nos últimos 6 meses, a taxa atingiu 89%. McTaggart documenta: algo no campo está mudando. A resistência entre intenção e manifestação está colapsando.
Estamos entrando em uma realidade onde pensamento e matéria operam em velocidades de interação que eram impossíveis há apenas 5 anos. Você olha para o relógio. São 10 horas da manhã. Você pisca, trabalha por alguns minutos, olha novamente e são 16 horas. Ou o oposto. 1 hora parece durar um dia inteiro. Isso não é percepção subjetiva. É você oscilando entre duas velocidades de tempo diferentes que estão coexistindo no mesmo espaço. Greg Braden explica que quando o campo magnético enfraquece, a estrutura que mantém a linearidade temporal estável colapsa. Você está literalmente escorregando entre frequências temporais. Características específicas deste sinal. Você perde blocos de tempo sem explicação. Você chega em lugares sem memória do trajeto. Conversas inteiras desaparecem da sua memória minutos depois de acontecerem. E o mais revelador: dispositivos eletrônicos ao seu redor, relógios, telefones, computadores, começam a apresentar falhas estranhas de tempo, reiniciando para datas aleatórias ou travando em horários específicos repetidamente. Implicação: se você está experimentando isso e ignora como simples distração, você está perdendo o treino neurológico necessário para navegar conscientemente pela nova realidade, onde tempo não é linear. Pessoas que você conhecia há anos, que compartilhavam valores e visão de mundo, de repente parecem alienígenas falando uma língua que você não compreende mais. Não é que vocês discordam sobre opiniões. É que vocês literalmente não processam realidade da mesma forma. Conversas se tornam impossíveis não por conflito, mas por completa incomensurabilidade de percepção. Isso acontece porque diferentes frequências de consciência estão se separando. Imagine 2 estações de rádio ocupando a mesma frequência. Durante o período de transição, há interferência e ruído. Mas no momento da bifurcação completa, cada estação se move para sua própria faixa. O que parece perda de conexão é, na verdade, o início da separação dimensional. Características específicas. Você sente repulsa física inexplicável por pessoas que antes eram neutras ou próximas. Estar na presença delas drena sua energia instantaneamente. Elas podem sentir o mesmo sobre você. Tentativas de forçar reconexão resultam em exaustão e confusão crescentes. E o mais marcante: isso acontece sem eventos traumáticos. Simplesmente, da noite para o dia, a compatibilidade desaparece. Implicação: forçar conexões com frequências incompatíveis não é lealdade ou amor. É autossabotagem que te prende em uma realidade que seu ser essencial já abandonou. Você de repente sabe algo com certeza absoluta, sem nunca ter estudado ou aprendido. Pode ser conhecimento técnico, habilidade artística, compreensão de conceitos complexos, ou insights profundos sobre situações que você não deveria conseguir decodificar. Não é intuição vaga. É conhecimento preciso, detalhado e verificável que surge completamente formado em sua consciência. Segundo a física quântica aplicada à consciência, quando as barreiras entre dimensões se tornam permeáveis, você ganha acesso ao que Rupert Sheldrake chama de campos mórficos, bancos de informação coletiva que existem fora do tempo linear. Versões futuras de você, já operando com conhecimento expandido, conseguem transmitir blocos completos de informação através das aberturas temporais. Características específicas. Você acorda sabendo a solução para um problema que era impossível na noite anterior. Você começa a falar ou escrever, e as palavras fluem de uma fonte que não é sua mente consciente. Você antecipa eventos com detalhes específicos que se confirmam exatamente como você sabia. Pessoas começam a te procurar para conselhos em áreas onde você não tem credenciais formais.
mas suas orientações se provam consistentemente corretas. Implicação: ignorar ou racionalizar esses downloads como sorte ou coincidência fecha o canal. Cada vez que você honra essa informação agindo sobre ela, o volume e a clareza dos downloads aumentam exponencialmente. Seu corpo passa por mudanças que nenhum médico consegue explicar. Dores que migram pelo corpo sem causa física, especialmente na base da coluna, no centro do peito e no topo da cabeça. Zumbidos nos ouvidos que aparecem e desaparecem sem padrão médico. Ondas de calor ou frio que atravessam seu corpo independente da temperatura ambiente. Necessidade súbita de dormir profundamente em horários aleatórios. Ou períodos onde você mal consegue dormir por dias, mas não sente cansaço. Isso acontece porque seu sistema energético está sendo literalmente recalibrado. O Dr. Konstantin Korotkov, que desenvolveu tecnologia aprovada pelo Ministério da Saúde russo para fotografar o campo bioelétrico humano, documentou que entre 2020 e 2024, uma porcentagem crescente da população apresenta padrões de campo completamente novos, que não existiam em registros anteriores. Ele chama isso de ativação do corpo de luz. A estrutura física se ajustando para suportar frequências de consciência mais altas. Características específicas. Exames médicos retornam normais, mesmo com sintomas intensos. Você desenvolve sensibilidades súbitas a alimentos, sons, luzes ou ambientes que nunca te afetaram antes. Seu padrão de sono se torna completamente irregular. Você passa por fases de extrema necessidade de isolamento, seguidas por necessidade intensa de conexão. E o mais revelador: tudo isso se intensifica dramaticamente em datas específicas que correspondem a alinhamentos planetários. Implicação: tratar isso com medicamentos convencionais suprime os sintomas, mas bloqueia o processo de ativação. Seu corpo sabe exatamente o que está fazendo. Interromper esse processo é escolher permanecer na frequência antiga. Números se repetem obsessivamente. 11, 11, 22, 22, 333, 444. Aparecem não importa para onde você olhe. Você pensa em alguém e essa pessoa te contata segundos depois. Você precisa de informação específica e um livro cai na sua frente aberto, exatamente na página que contém a resposta. Eventos se organizam em padrões tão improváveis que qualquer estatístico chamaria de impossível. Carl Jung e Wolfgang Pauli passaram anos estudando esse fenômeno e concluíram que existe uma camada de realidade onde causa e efeito não operam, mas sim o que eles chamaram de princípio de conexão acausal através do significado. Durante períodos de transição dimensional, essa camada sangra para a realidade física. Você não está imaginando padrões. Os padrões são mensagens literais do campo unificado, confirmando seu alinhamento com o caminho evolutivo. Características específicas. Quanto mais você presta atenção, mais as sincronicidades se multiplicam. Elas se tornam conversações bidirecionais. Você pode fazer perguntas mentalmente e receber respostas através de coincidências impossíveis. Números específicos começam a carregar mensagens personalizadas para você. E o crucial: outras pessoas não veem esses padrões, mesmo quando acontecem diretamente na frente delas. As sincronicidades são específicas para sua frequência. Implicação: sincronicidades são o GPS da nova realidade. Ignorá-las é como ter o mapa completo do tesouro, mas escolher andar vendado. Cada sincronicidade honrada gera a próxima, criando um caminho iluminado através da transição. Durante meditação, no momento antes de dormir, ou em estados alterados naturais de consciência, você vê cenas vívidas de você mesmo vivendo vidas completamente diferentes.
Não são fantasias ou imaginação. Tem a qualidade de memória. Você reconhece lugares, pessoas, situações com detalhes impossíveis de inventar. E mais perturbador, você às vezes vê duas versões opostas de futuro seu, vivendo destinos radicalmente diferentes. O físico Hugh Everett desenvolveu a teoria dos muitos mundos, demonstrando matematicamente que toda escolha quântica cria ramificações de realidade onde todas as possibilidades se manifestam. Durante períodos normais, essas realidades paralelas permanecem seladas. Mas quando o véu entre dimensões afina, como está acontecendo agora, você ganha acesso consciente a essas linhas temporais. Você não está vendo fantasias. Você está percebendo versões reais de você já vivendo essas realidades em frequências paralelas. Características específicas. Essas visões vêm sem seu controle ou intenção. Elas persistem mesmo quando você tenta descartá-las. Detalhes específicos que você vê nessas visões mais tarde se manifestam na sua realidade física. Você começa a sentir emoções intensas, medo, excitação, nostalgia, relacionadas a essas outras vidas. E mais revelador, você sente claramente que está sendo mostrado escolhas, caminhos possíveis que ainda não colapsaram em definição. Implicação. Essas visões não são entretenimento místico. São reconhecimento antecipado do território. Quanto mais atenção você dá, mais clara se torna a navegação. Você está sendo preparado para escolher conscientemente sua linha temporal em vez de ser levado inconscientemente para uma por padrão. Você sente no seu corpo, não como pensamento, mas como conhecimento visceral, que precisa se preparar para algo iminente. Pode manifestar como impulso urgente de mudar de cidade, armazenar recursos, desenvolver novas habilidades ou criar redes de suporte. Não há lógica que justifique. Sua vida pode estar estável, mas o impulso é inegável e crescente. Isso acontece porque seu eu futuro, já navegando a transição, está enviando comandos urgentes ao seu eu presente para posicionar peças no tabuleiro antes do ponto de não retorno. O biólogo Rupert Sheldrake documentou que animais exibem comportamento de preparação para eventos cataclísmicos dias ou semanas antes, detectando informações através de campos que a ciência ainda não mapeou completamente. Humanos mantêm essa capacidade. Ela está sendo reativada agora porque a necessidade é absoluta. Características específicas. O impulso não vem como ansiedade, mas como certeza calma. Você age sem necessitar convencer ninguém ou justificar. Pessoas ao seu redor acham suas preparações exageradas ou paranoicas, mas isso não afeta sua convicção. Você se vê fazendo coisas que 3 meses atrás pareceriam absurdas, aprendendo habilidades de sobrevivência, movendo recursos, cortando dependências de sistemas frágeis. E mais crucial, quanto mais você honra esses impulsos, mais clara se torna a próxima instrução. Implicação. Este não é medo ou paranoia. É seu sistema de orientação futuro trabalhando no seu presente. Racionalizar isso como ansiedade e não agir é escolher estar despreparado quando a janela se fechar. Existe uma janela específica entre agora e 9 de novembro, onde sua preparação consciente determina qual linha temporal você colapsa na sua realidade. Greg Braden e pesquisadores do Institute of HeartMath desenvolveram um protocolo preciso testado com milhares de participantes entre 2018 e 2024. Os resultados documentados mostram aumento de 340% na capacidade de navegar conscientemente transições dimensionais, quando o protocolo é seguido consistentemente por no mínimo 21 dias antes de 9 de novembro. Passo 1. Ancoragem da intenção clara. Antes de dormir,
Sente-se por 2 minutos em silêncio completo. Mentalmente declare: eu escolho atravessar para a linha temporal de maior expansão, liberdade e capacidade criativa. Eu reconheço e honro esse processo conscientemente. Não é visualização. Não é afirmação. É declaração de intenção ao campo. O campo quântico responde à intenção consciente com precisão matemática. Mas a intenção precisa ser específica, declarada sem ambiguidade ou dúvida. Cada palavra importa. Dizer "eu espero" ou "eu gostaria" cria frequência de falta, não de escolha. Declarar "eu escolho" e "eu reconheço" estabelece você como participante ativo, não espectador passivo. Passo 2. Limpeza energética diária. Ao acordar, antes de checar telefone ou interagir com qualquer pessoa, faça 3 respirações profundas conscientes. Inspire por 5 segundos, segure por 5 segundos, expire por 5 segundos. Durante a expiração, visualize qualquer energia que não é sua sendo liberada através do seu campo. Mentalmente declare: eu libero tudo que não me pertence. Eu ocupo apenas minha própria frequência. Isso parece simples, mas a mecânica é profunda. Durante o sono, especialmente neste período de transição, você inadvertidamente conecta com campos energéticos coletivos intensos. Ao acordar, você carrega fragmentos dessas conexões. Se não limpa conscientemente, passa o dia operando com estática energética que distorce sua própria frequência. 3 respirações conscientes resetam seu campo para sua assinatura única. Evite interação digital antes deste processo. Cada notícia, mensagem ou imagem que você consome imprime frequência no seu campo antes que você estabeleça suas próprias fronteiras. Você literalmente absorve o campo emocional coletivo através da tela. Nos primeiros 10 minutos após acordar, seu campo está maximamente poroso. Use esse tempo para imprimir sua própria intenção, não consumir a de outros. Passo 3. Identificação de frequência pessoal. Durante o dia, preste atenção em quais pessoas, lugares, atividades, conversas ou conteúdos fazem você sentir expansão versus contração. Expansão manifesta como leveza, energia aumentada, clareza mental, abertura no peito. Contração manifesta como peso, exaustão, confusão, aperto no estômago ou no peito. Mantenha um registro mental ou escrito. O que gerou expansão hoje? O que gerou contração? Nos próximos 25 dias antes de 9 de novembro, elimine progressivamente tudo que gera contração. Não precisa ser dramático ou abrupto, mas cada escolha diária favorecendo expansão calibra seu campo para a frequência da linha temporal elevada. A maioria das pessoas passa a vida tolerando contração por hábito, obrigação ou medo. Durante transições dimensionais, essa tolerância te ancora na frequência antiga. Você não pode atravessar para uma realidade expandida se continua alimentando diariamente energia de contração. Isso não funciona por força de vontade. Funciona por física de campo. Passo 4. Comunicação com versão futura. Cada noite, antes de dormir completamente, mas já deitado, mentalmente convide sua versão futura, aquela já operando na linha temporal expandida, para se comunicar durante o sono. Use linguagem clara e direta. Versão futura. Mostre-me o que preciso ver. Ajuste o que precisa ser ajustado. Envie as informações que preciso receber. Mantenha um caderno físico ao lado da cama. Nos primeiros 30 segundos ao acordar, antes mesmo de abrir os olhos completamente, grave qualquer fragmento de sonho, sensação, pensamento ou insight que surgir. Não filtre, não analise, apenas registre. Ao longo dos dias, padrões emergirão. Mensagens recorrentes, símbolos repetidos, instruções específicas. Sua versão futura não comunica através de longas explicações,
Ela envia pacotes comprimidos de informação que seu cérebro decodifica em imagens, sensações ou conhecimentos súbitos. O caderno captura esses fragmentos antes que o cérebro racional os descarte como sem sentido. Passo 5. Jejum de estímulos em datas críticas. Nas seguintes datas antes de 9 de novembro, 25 de outubro, 1 de novembro e 7 de novembro, pratique jejum completo de estímulos digitais por no mínimo 12 horas. Sem telas, sem notícias, sem redes sociais, sem mensagens. Essas datas correspondem a picos de atividade no campo magnético, onde as aberturas temporais se amplificam. Durante essas janelas, seu cérebro precisa estar em silêncio para processar downloads de informação de alta densidade. Cada estímulo externo cria ruído que interfere na recepção. É como tentar ouvir um sussurro importante durante um concerto de rock. Passe essas 12 horas em contato com natureza, meditação, escrita livre ou simplesmente em silêncio. Xamãs de diversas tradições praticam retiros de silêncio durante eclipses, equinócios e outros eventos cósmicos precisamente por esse motivo. Eles sabem que nesses momentos, o véu entre mundos afina e informação crucial flui, mas só flui se há espaço de recepção. Passo 6. Coerência cardíaca estruturada. O Instituto HeartMath provou que o campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais poderoso que o do cérebro e se estende até 3 metros além do corpo físico. Durante transições planetárias, a coerência do seu campo cardíaco determina literalmente qual realidade você magnetiza. 3 vezes ao dia, manhã, meio-dia e noite, pratique 5 minutos de respiração cardíaca. Coloque a mão sobre o coração. Respire como se o ar entrasse e saísse através do peito. E evoque a sensação de gratidão ou apreciação mais genuína que você conseguir acessar. Não precisa ser por algo grandioso. Pode ser o sol na sua pele, água limpa, um momento de paz. A gratidão não é apenas emoção bonita. É uma frequência específica medida em hertz, que reestrutura o campo eletromagnético cardíaco em padrão de coerência. Quando seu coração está em coerência, ele transmite um sinal ao cérebro que desliga a resposta de estresse e ativa redes neurais associadas à clareza, intuição e tomada de decisão elevada. Mais crucial, um campo cardíaco coerente literalmente cria um escudo contra frequências caóticas do ambiente. Passo 7. Desapego de resultados específicos. Este é o mais desafiador. Você declara sua intenção clara de atravessar para a linha temporal expandida. Você faz todo o trabalho de preparação. E então, você solta completamente qualquer apego a como isso deveria parecer, quando deveria acontecer ou quem deveria estar envolvido. O paradoxo quântico é este. Intenção focada cria o campo de possibilidade. Mas apego colapsa prematuramente o campo em formas limitadas pela sua imaginação atual. Sua versão futura vê possibilidades infinitamente maiores do que sua mente presente consegue conceber. Se você se apega a formas específicas, você limita o que pode emergir. Então, declare a intenção, faça o trabalho e então pratique diariamente soltar. Cada vez que você perceber ansiedade sobre como ou quando a mudança virá, respire e mentalmente declare: eu confio no timing e na forma perfeita do desdobramento. Passo 8. Ação física alinhada. Informação sem ação é entretenimento espiritual. Cada insight, cada download, cada sincronicidade que você recebe exige ação física correspondente para ancorar a nova frequência na realidade material. Pode ser pequena ação, fazer aquela ligação, iniciar aquele projeto, ter aquela conversa difícil. Mas precisa ser ação no mundo físico. Muitas pessoas ficam presas no loop de receber informação, mas não agir. Então a informação para de fluir. É como um rio que precisa correr
para se manter puro. Ação é o movimento que mantém o canal aberto. Cada vez que você age baseado em intuição ou sincronicidade, você sinaliza ao campo: estou receptivo. Continue enviando. Nos dias finais antes de 9 de novembro, você pode receber instruções específicas que parecem ilógicas ou até absurdas. Faça-as de qualquer forma. Sua mente racional opera com dados do passado. Sua orientação intuitiva opera com dados do futuro. Neste período específico, confie no futuro sobre o passado. A teoria do desdobramento de tempo de Garnier-Mallet, a física quântica de bifurcação de realidades, os ciclos de precessão dos equinócios e as tradições ancestrais convergem em um único ponto. 9 de novembro de 2025 marca uma divisão definitiva. Você pode escolher ver isso como descrição literal de um evento cósmico preciso, ou como metáfora sofisticada para um processo psicológico coletivo de transformação. O resultado prático permanece idêntico. Algo fundamental está mudando. Você sente isso. Todo mundo sente isso. A questão não é se a mudança é real. A questão é se você atravessa conscientemente ou inconscientemente. Executivos que aplicaram versões anteriores deste protocolo durante transições menores relatam que pararam de forçar estratégias baseadas em modelos antigos. Em vez disso, desenvolveram capacidade de sentir o timing certo para movimentos de mercado, identificar oportunidades antes que dados as revelassem e evitar desastres que a análise racional não conseguia prever. Uma CEO de startup em Barcelona documentou: aplicou o protocolo durante 30 dias em janeiro de 2024. No dia 31, teve impulso súbito de pivotar completamente o modelo de negócio, abandonando 3 anos de trabalho. Nenhum dado justificava a mudança. Ela seguiu a intuição. 6 semanas depois, regulamentações governamentais tornaram o modelo antigo ilegal. A nova direção a colocou na liderança do mercado. Ela descreve: não foi sorte, foi informação do futuro vazando através do presente. Pessoas que atravessam conscientemente frequências de transição relatam que relacionamentos não terminam por conflito, mas por incompatibilidade dimensional natural. Alguns relacionamentos se dissolvem suavemente quando você reconhece que vocês escolheram linhas temporais diferentes. Outros se aprofundam dramaticamente quando você descobre que vocês estão navegando na mesma direção. E novas conexões surgem com velocidade e intensidade impossíveis em períodos normais. Você encontra pessoas e instantaneamente reconhece: vocês já se conhecem em outras camadas de realidade. A conexão não precisa ser construída. Ela só precisa ser reconhecida. Uma terapeuta em Lisboa documentou: depois de aplicar o protocolo, em 2 meses ela naturalmente se afastou de 80% do seu círculo social de décadas, sem drama ou conflito. Simultaneamente, 5 novas amizades se formaram com pessoas que apareceram sincronicamente em sua vida. Ela descreve: as novas conexões operam em frequência totalmente diferente. Conversas que levariam meses para construir confiança acontecem em horas. Não estamos nos conhecendo. Estamos nos reconhecendo. Quando você para de operar apenas através da mente racional e começa a confiar na orientação do seu eu expandido, sua identidade se transforma fundamentalmente. Você para de se ver como corpo pequeno e mente isolada navegando um universo indiferente. Você começa a se experienciar como consciência vasta temporariamente focada em um ponto de percepção. Medos que dominavam sua vida perdem poder. Não porque você se torna corajoso, mas porque você percebe que a versão de você que tinha aqueles medos
era baseada em percepção limitada de quem você é. A versão expandida vê que sempre houve orientação, sempre houve proteção, sempre houve um caminho. Um engenheiro em São Paulo documentou. Passou 42 anos com ansiedade paralisante sobre segurança financeira. Aplicou o protocolo durante 3 semanas. Na manhã de 9 de outubro de 2024, acordou e o medo simplesmente não estava mais lá. Não foi superação gradual, foi ausência súbita. Ele descreve: não foi que a ansiedade diminuiu, foi que percebi que estava olhando para a vida através de uma lente que não era minha. Quando a lente caiu, o medo caiu com ela. Isso não requer que você abandone responsabilidades, se mude para uma montanha ou adote sistemas de crença complexos. Você pode aplicar este protocolo mantendo sua vida normal, seu trabalho, sua rotina. Na verdade, a maioria das pessoas que aplicam com sucesso o fazem exatamente assim, integrados sutilmente no cotidiano. É simples. Reconhecer a transição, declarar sua intenção, limpar seu campo diariamente, prestar atenção em orientação, agir quando instruído. 5 elementos executáveis por qualquer pessoa em qualquer situação de vida. A simplicidade é precisamente o que torna poderoso. Não há camadas de ritual obscurecendo o mecanismo fundamental. Você está trabalhando diretamente com a física de consciência e campo. Sua versão futura está trabalhando neste exato momento. Enquanto você processa estas palavras linearmente, segundo após segundo, ela está navegando o território além de 9 de novembro, explorando as ramificações das escolhas que você ainda vai fazer, testando caminhos, identificando armadilhas, mapeando oportunidades. E ela está enviando informação de volta para você agora. Cada sensação no seu corpo enquanto você lê isso, cada pensamento que surge espontaneamente, cada impulso de pausar, reler ou agir. Tudo isso é comunicação bidirecional acontecendo através do tempo. Crianças pequenas vivem naturalmente nessa frequência expandida. Elas sabem coisas que ninguém lhes ensinou. Elas veem além do visível. Elas sentem energia de pessoas e lugares instantaneamente. Elas têm amigos imaginários que fornecem informação real sobre eventos que ainda não aconteceram. A educação formal sistematicamente desconecta essa capacidade. Não intencionalmente maliciosa, mas estruturalmente inevitável. O sistema ensina que apenas pensamento racional linear é válido, que intuição é ilusão, que sincronicidades são coincidências sem sentido, que sonhos são apenas ruído neurológico aleatório. Gerações inteiras crescem com essa capacidade natural atrofiada, mas ela nunca desaparece completamente. Fica apenas dormente, esperando reativação. E eventos como este portal de 9 de novembro forçam a reativação. A frequência planetária está mudando. Você ou ativa conscientemente para fluir com ela, ou é ativado caoticamente pela pressão do próprio campo. Recuperar essa conexão não significa rejeitar racionalidade. Significa expandir além dela. Sua mente lógica permanece essencial para executar, planejar, organizar, comunicar. Mas agora, ela opera em parceria com uma fonte de processamento infinitamente mais vasta. É como passar de um smartphone trabalhando sozinho para o mesmo smartphone conectado à nuvem, com acesso ilimitado a processamento quântico. O dispositivo local permanece importante, mas suas capacidades se multiplicam exponencialmente pela conexão. Cada intuição que você honra fortalece o canal. Cada sincronicidade que você reconhece intensifica a comunicação. Cada ação que você toma baseada em orientação interna gera feedback confirmando a precisão. Isso cria ciclo de autoamplificação. Confiança gera clareza. Clareza gera ação alinhada. Ação alinhada gera resultados.
Resultados geram mais confiança. O ciclo acelera até que você está operando em estado de fluxo contínuo, onde orientação, ação e manifestação se tornam um processo unificado sem separação. Pessoas que conscientemente embarcam neste processo entre agora e 9 de novembro descrevem aceleração dramática não apenas em desenvolvimento pessoal, mas em sincronicidade tangível. Oportunidades surgem em timing perfeito. Recursos aparecem exatamente quando necessários. Pessoas certas cruzam seu caminho sem esforço. Obstáculos se dissolvem antes de se tornarem problemas. Isso não é pensamento mágico. É alinhamento preciso de frequência. Quando você opera na frequência da linha temporal expandida, você magnetiza naturalmente eventos, pessoas e circunstâncias dessa frequência. É física de ressonância aplicada à consciência. Este roteiro não chegou até você por acidente. Entre bilhões de vídeos, posts, conteúdos disponíveis neste momento, algo te guiou especificamente para esta informação agora. Sua versão futura orquestrou essa sincronicidade porque a janela está se fechando e você precisa das instruções. A resistência ou ressonância que você sente agora não é casual. É indicador de alinhamento entre onde você está frequencialmente e o que está sendo apresentado. Se você chegou até este ponto, se estas palavras criaram um movimento interno, não é porque você acidentalmente clicou em um vídeo aleatório. É porque há sincronização acontecendo entre o que sua versão expandida já sabe e o que sua consciência presente está pronta para integrar conscientemente. Você tem 25 dias, não para acreditar ou desacreditar, mas para decidir se atravessa acordado ou dormindo. A porta abre de qualquer forma. A escolha é se você caminha através dela ou é empurrado. E a única maneira de ancorar verdadeiramente essa transição, de garantir que você atravessa para a linha temporal de máxima expansão, é através de estados alterados de consciência precisamente calibrados. Não meditações comuns. Estados específicos de frequência cerebral, onde as aberturas temporais se amplificam e a comunicação com sua versão futura se torna cristalina. Desenvolvemos um conjunto de ferramentas de áudio binaural, projetadas especificamente para este período de transição. Frequências de 4 a 7 Hz, a janela exata de θ identificada por Garnier-Mallet, combinadas com batidas isocrônicas que sincronizam seus hemisférios cerebrais e abrem os canais de recepção. Estas não são meditações guiadas genéricas. São tecnologias de consciência testadas durante anos, com pessoas navegando transições similares, projetadas para fazer exatamente o que você precisa nos próximos 25 dias. Limpar interferência, calibrar frequência, amplificar comunicação com sua linha temporal futura e ancorar sua escolha no campo. Para saber mais e ter acesso imediato, clique no link na tela ou na descrição do vídeo abaixo. Se este vídeo ressoou profundamente, se você sentiu que cada palavra estava sendo dita diretamente para você, escreva nos comentários. Eu escolho conscientemente. Não é frase aleatória, é declaração de intenção ao campo. E quando milhares de pessoas declaram simultaneamente, cria onda de frequência coletiva que amplifica o processo para todos. 9 de novembro está chegando. A porta está se abrindo. A escolha é sua.